Oi, gente. Eu espero que vocês estejam bem. Eu decidi gravar esse vídeo, que vai ser um pouco mais curto que os outros da série Refletindo, mas que eu achei importante falar sobre. O assunto de hoje é gratidão. O poder da gratidão, por que é importante ser grato. Bom, durante muito tempo da minha vida, eu fui uma pessoa muito reclamona. Então, eu tinha uma ideia na minha cabeça de como eu queria que as coisas fossem, que as coisas funcionassem. E quando essas coisas não aconteciam dessa forma que eu idealizava, eu ficava muito brava, muito revoltada e reclamava. E esse é um hábito que, se a gente não se atenta, acaba realmente tomando conta da nossa vida. É muito difícil a gente perceber isso, porque na maioria das vezes a gente vive em ambientes onde as pessoas têm esse costume também. Então é difícil para nós, enquanto nós estamos inseridos nesses ambientes, seja na sua casa, seja no seu trabalho, na escola, faculdade, onde for, é difícil que a gente compreenda que esse é um hábito ruim. É difícil que a gente consiga identificar esse hábito ruim, porque a maioria das pessoas também tem esse hábito. Então, às vezes é necessário que alguém, um ET, surja e diga pra gente: nossa, mas você só reclama, como isso é chato. E isso, felizmente, aconteceu não diretamente comigo, mas com pessoas próximas. Na verdade, eu percebi, eu comecei a analisar o comportamento de pessoas próximas a mim, e eu percebi esse hábito, né, de reclamar, de ver as coisas ruins, e foi me dando uma sensação muito estranha, porque eu me sentia mal perto dessas pessoas, e eu passei a me perguntar: nossa, será que as pessoas se sentem assim perto de mim também? E eu decidi que era um comportamento que eu não queria mais ter. Mas mais do que isso, mais do que não querer ter esse comportamento para não afastar as pessoas, eu comecei a analisar e eu percebi que esse comportamento era maléfico para mim, principalmente, em primeiro lugar. Porque eu acredito que quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente deva procurar por pontos positivos para que a gente consiga sair dessa situação. É muito difícil a gente conseguir superar obstáculos, desafios, enquanto a gente está rodeado dessas coisas ruins, enquanto a gente só consegue enxergar as coisas ruins, as coisas que nos incomodam. Então, talvez o segredo para conseguir superar as adversidades, encarar os desafios diários da vida, seria adotar esse hábito de olhar para as coisas positivas. E aí você pode me dizer: mas Karina, existem situações em que não existem aspectos positivos, é impossível. E aí eu digo para você: é tudo uma questão de ponto de vista. Eu vou dar um exemplo que eu dei para algumas pessoas, alguns amigos, e na verdade, ficou bastante chocado com esse exemplo e até hoje não compreende. Em relação à morte, para nós aqui ocidentais, na verdade não ocidentais, porque existem povos aqui do ocidente que veem de outra forma, mas pra gente aqui, vamos falar do Brasil, a gente enxerga a morte, a maioria de nós, como uma coisa muito negativa, né? A gente se sente triste, a gente sente que a gente perdeu a pessoa, enquanto que em outras culturas a morte é uma coisa muito natural. A pessoa morrer às vezes é até uma coisa melhor, né? Ela foi para um lugar melhor, a alma dela foi para um lugar melhor, e às vezes isso é até festejado. Eu me lembro de ter visto uma foto uma vez na internet, um vídeo de umas pessoas, eu não sei exatamente onde era, algum lugar da África, acredito, elas carregavam um caixão e elas estavam dançando de uma forma muito alegre, muito bizarra pra gente, né? Como a gente não consegue imaginar isso, como a gente poderia estar feliz num momento tão triste pra gente. E também existe o exemplo do Dia dos Mortos do México, né? Em que para eles
eles oferecem comida até para os mortos, então é uma visão diferente. Então por isso que eu digo que tudo é uma questão de ponto de vista. Então, se você está num momento meio ruim, em que você acha que realmente não existem pontos positivos de jeito nenhum, você não consegue enxergar esses pontos positivos, a minha sugestão é que você se esforce um pouquinho, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar essas coisas positivas por conta dos condicionamentos mesmo, né? Da forma que a gente é criado, as coisas que as pessoas nos dizem, a forma que a sociedade enxerga as coisas e que às vezes a gente acaba assimilando, mesmo que a gente não concorde, mas a gente acha que é a verdade absoluta. Eu sempre digo isso nos meus vídeos, que a gente tem que questionar. E eu sei que não é tão fácil, né? Eu sei que não é tão fácil se sentir assim grato por alguma coisa enquanto você tá tão chateado, tão magoado, tão triste. Então, eu tenho uma dica de algo que eu aprendi. Eu vi em diversos lugares e diversas pessoas e, enfim, crenças sugerem isso e que eu achei muito legal e que funciona muito pra mim. É a tal da gratidão diária, que nada mais é, como o próprio nome diz, do que você pensar em motivos para ser grato todos os dias. E realmente é um desafio no início, porque você passa a se perceber e a perceber o quanto você tem um hábito de só reclamar. Você fica assustado muitas vezes, né? Em como você tem isso tão enraizado dentro de você, em como é difícil você conseguir parar e pensar, tá bom, mas o que é bom nessa situação? O que foi bom hoje no meu dia? E o que eu fiz foi comprar essa embalagenzinha. É um tipo de lancheirinha infantil para guardar lanchinhos, óbvio. Eu achei numa lojinha de R$1,99 e eu coloquei esse adesivinho aqui de gratidão diária. O que eu faço é, todos os dias eu pego um papel e uma caneta e eu penso em algo que eu apreciei no meu dia. Pode ser qualquer coisa, pode ser o café que eu tomei pela manhã, pode ser o almoço, pode ser uma pessoa que eu encontrei na rua, algo que eu vi na televisão, alguma coisa que eu comprei, absolutamente qualquer coisa vale. E aí eu coloco num papelzinho e coloco aqui dentro. Eu não comecei no início do ano exatamente, mas o ideal, entre aspas, seria que você todos os anos fizesse a sua caixinha ou o seu potinho. É legal comprar uns potinhos de vidro, às vezes, que você pode reutilizar da sua cozinha e também colocar as coisas pelas quais você é grato. E é um estímulo muito grande para você olhar para o lado bom da sua vida. E isso é incrível, porque você começa a perceber que existem sim, mesmo nas piores situações, muitas coisas bacanas para ser grato. E mesmo que você não acredite em nada, não acredite em Deus, não acredite que você tenha que agradecer absolutamente nada, essa atitude faz com que você tenha mais otimismo mesmo. E eu acredito que o otimismo é muito importante para qualquer coisa que a gente vai fazer. Porque se a gente está triste, a gente não acredita em algo, é muito difícil que a gente até tenha motivação, né? Eu acho que uma coisa leva a outra. Você tendo esse otimismo, você vai querer fazer as coisas que você tem vontade de fazer, vai ter força de vontade, vai ter persistência. Então eu realmente acredito que essa técnica só traz coisas boas para nossa vida. Então fica a sugestão, se você acha que isso combina com você, acha que vale a pena, faça essa caixinha ou vidrinho, não sei, onde você quiser colocar, mas pratique a gratidão diária. Sempre pense, não só no final do dia, mas tente lembrar depois, uma vez que você começa a ter esse hábito, depois vai ficar muito mais fácil que, enquanto você estiver passando por alguma situação, você consiga perceber esse pensamento ruim que você está tendo e trocar. E pensar, não, mas calma, o que eu posso apreciar nesse momento? Pelo que eu posso ser grato agora? Isso é incrível. Realmente os resultados que isso traz pra gente são magníficos.
E como sempre, eu busco maneiras de viver mais simples e eficazes, eu realmente acredito que essa técnica funciona muito. Então eu sugiro que vocês pratiquem se acharem que tem a ver com vocês. E que pensem nessa ideia de que sempre existe algo positivo em toda situação. E que se você não consegue enxergar, talvez seja só uma questão de ponto de vista. De você se colocar fora dessa situação e tentar enxergar como alguém que não faz parte daquilo. E eu espero que você consiga. Então hoje eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!